tudo bem com vocês? Estamos de volta nessa tarde para falar com vocês sobre um tema muito importante, muito recorrente aqui no escritório. Nós somos advogadas do escritório Cleiton Casal Sociedade de Advogadas e hoje eu estou aqui com a doutora Regina Mazzucato, com a doutora Geisa Fernandes e eu sou a doutora Viviane e vamos apresentar para vocês um tema super importante, que é o tema aposentadoria especial. A doutora Regina, ela vai passar pra gente algumas informações, né, doutora, sobre essa aposentadoria especial antes da reforma. Isso é um tema muito recorrente aqui no escritório. Por quê? Porque antes da reforma previdenciária, o trabalhador se aposentava com 25, 20 ou 15 anos de contribuição. Simplesmente pelo fato de se ativar em condições insalubres. Ou seja, aqueles trabalhadores que se ativavam com frio excessivo, calor excessivo ou em linha de tensão elétrica com 250 volts. Ou seja, nessas condições, o trabalhador ele se aposentava independentemente do fator previdenciário e com a média das últimas contribuições. Ou seja, não tinha prejuízo. Exemplificando, um obreiro que trabalhava numa empresa, num chão de fábrica que tivesse muito ruídos, na verdade ele começou a trabalhar nesse chão de fábrica com 20 anos e ele ficaria até os 45 anos de idade trabalhando com ruídos. Nessas condições, automaticamente ele se aposentava, sem o fator previdenciário. Hoje, no entanto, a situação mudou. E a regra para a aposentadoria especial é extremamente prejudicial ao trabalhador, não é, doutora Geisa? Então, no entanto, hoje, após o advento da reforma previdenciária, né, que entrou em vigor o ano passado, em novembro do ano passado, trouxe várias mudanças. Hoje, para você consiga se aposentar através da aposentadoria especial, você pode ter duas possibilidades. A primeira é através da regra de transição. O que é essa regra de transição? Essa regra de transição é destinada para as pessoas, né, que já trabalhavam em atividade especial antes da reforma, mas ainda não tinham um tempo especial para se aposentar. Como funciona essa regra de transição? Ela funciona da seguinte forma: o segurado tem que atingir uma pontuação. Essa pontuação é a soma da idade, do tempo de contribuição e dos anos também em atividade especial. Vamos supor para as pessoas que trabalham em atividade especial de alto risco. É necessário que elas tenham 15 anos de contribuição e atinjam uma pontuação de 66 pontos. Para as atividades de médio risco, é necessário que elas tenham 20 anos, né, de contribuição e atinjam uma pontuação de 76 pontos. E para as pessoas, né, que trabalham em atividade especial de baixo risco, é necessário que tenham 25 anos de tempo de contribuição e atinjam uma pontuação de 86 pontos. Tá? Essa é assim que funciona a regra de transição. E a segunda regra é através da regra definitiva, tá? que é utilizada, destinada para as pessoas que, após a reforma da Previdência, começaram a trabalhar em atividade especial. Para tanto, é necessário que você cumpra dois requisitos, tá? A idade mínima e o tempo em atividade especial. Para as pessoas que trabalham em atividade de alto risco, que são aquelas pessoas normalmente que trabalham em minas, né, subterrâneas, é necessário que tenha 15 anos em atividade especial e a idade mínima para que você consiga se aposentar é com 55 anos. Para aquelas pessoas que trabalham em atividade de médio risco, que são aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, com amianto, é necessário que tenha 20 anos de tempo especial e uma idade mínima de 58 anos. E por fim, para aquelas pessoas que trabalham em atividade especial de baixo risco, que trabalham com calor, com frio, ambientes periculosos ou ambientes muito barulhentos, é necessário 25 anos, né, de atividade especial e idade mínima de 60 anos. Essas regras tanto valem para homem quanto para mulheres. Então, doutora Viviane e doutora Regina, verifica-se que hoje, né, com o advento da reforma da Previdência, que hoje tem esse requisito, né, de idade mínima para se aposentar, ficou muito mais complicado a aposentadoria. Então, eles vão ter muito mais dificuldade de se aposentar. Vamos supor uma pessoa que tenha 20 anos de idade, trabalhe em uma atividade especial de baixo risco, né, que são aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, com calor intenso ou com frio intenso. Antes da reforma, ela conseguiria se aposentar com 45 anos de idade, tendo 25 anos em atividade especial. Hoje, depois da reforma, é necessário que ela trabalhe mais 15 anos, atinja a idade mínima de 60 anos
e só assim ela vai conseguir se aposentar. Então verifica-se que hoje que essa idade mínima ficou muito mais complicado, né? E aí é um problema também até para o empregador, né? Porque algumas atividades insalubres e que dão direito à atividade especial, a pessoa teria que se afastar do trabalho, né? Assim que atingisse o tempo do risco, né? Então, quer dizer, a pessoa já atingiu o risco, o tempo que é considerado como risco, como um tempo que vai proteger a saúde daquela pessoa, então aquela exposição durante aqueles 20 anos ainda consegue preservar a saúde daquela pessoa de algum modo, mas ela vai ter que se ativar, então, no caso desse exemplo, por mais 15 anos. Por mais 15 anos, ou seja, expondo ainda mais a saúde dela a um risco, e também tem que ver como vai ficar isso em relação ao próprio empregador, né? O que vai dificultar ainda mais a atingir os requisitos para a aposentadoria especial, né? Porque muitas vezes o empregador não vai mais permitir que a pessoa continue, né? Nessa exposição, isso ocorre na grande né? maioria das vezes, Verdade. né? Como, por exemplo, o radiologista. O radiologista, se aposentava, ele não pode voltar a exercer. Médicos, né? Tanto no regime próprio como no regime geral. Então, tem essa vedação depois de atingido o tempo, né? Que a lei de disposição tem que sair. Radiologista. Então, realmente ficou um dificultador. Nós prevemos grandes dificuldades, mas, em suma, a regra é essa, né? Tem mais alguma coisa importante das regras, doutora? Tem sim, doutoras. Teve uma outra mudança que foi muito significativa também, que foi a questão do valor do benefício, né? De como ele era calculado antes e como ele é calculado agora. Antes da reforma, era calculado, pegava 100%, né, de salário de contribuição, retirava, descartava os 20% e fazia o cálculo em cima dos 80 maiores. Então, consequentemente, o valor do benefício era maior, né? Sim. Hoje, depois da reforma da Previdência, eles pegam também o 100% de salário de contribuição, só que a partir lá de julho de 1994, ou a partir do momento que você começou a contribuir para o INSS, fazem uma média, só que essa média você vai começar a receber de 60%. Né? Você vê que já diminuiu bastante, né? E eles incluem também 2% a cada ano que você ultrapassar os seus anos de contribuição, que seria 20 anos para homem e 15 anos para mulheres. Então você verifica que até o valor do benefício vai ser reduzido bastante. Então a gente também não pode esquecer que em relação à atividade especial de alto risco, essa progressão de 2% ao ano começa, tem uma regrinha especial que começa a correr a partir do 15º ano dos 15 anos de contribuição, né? Então a progressão nesse caso, que a pessoa teria direito à aposentadoria especial por 15 anos de atividade, essa progressão de 60% mais 2% ao ano começa a partir dos 15 anos, né? Mas, de qualquer maneira, também incidida a idade mínima, né? E é uma coisa muito importante para os trabalhadores, que vem muito aqui também no escritório, esse tipo de questão, a respeito da conversão, a conversão do tempo especial em tempo comum. Que nós sabemos que até o advento da reforma, isso é chamado de conversão, né, o tempo ficto, era possível. Então a pessoa trabalhava algum período em condições insalubres, em atividade especial, e isso era convertido para majorar esse tempo, para a pessoa conseguir preencher os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição, né? Então isso é uma coisa que as pessoas têm perguntado muito, porque efetivamente acabou. Com a reforma previdenciária, a partir de dia 13 de novembro de 2019, essa conversão em tempo ficto e em tempo comum não vai mais ser possível. Mas isso é possível ainda ser feito para aquelas pessoas que trabalharam em atividade especial, em condições insalubres, antes da reforma. Então, mesmo que a pessoa vá se aposentar daqui a alguns anos, não vá se aposentar imediatamente, a gente consegue fazer esse cálculo, a gente consegue aproveitar todo o período que ela trabalhou em atividade especial para converter isso até a data da reforma previdenciária em tempo comum e acrescer isso no tempo de contribuição. Sim, né? É importante também salientar que nesse período muitos trabalhadores vêm aqui e falam: poxa vida, eu me aposentei com um valor relativamente baixo de aposentadoria e de benefício. O que acontece? Na verdade, se eles tivessem trazido os PPPs da época, comprovando a atividade insalubre, esse valor até do benefício previdenciário seria majorado. Também poderia ter diferença, né? Ter diferença, não só no tempo, mas também como no valor da previdência. Exatamente, e isso a gente consegue fazer ainda por conta
da previsão do direito adquirido. O direito adquirido ele veio expressamente na Emenda Constitucional 103 de 2019, né, no seu artigo 3º, e é importante lembrar que já é constitucionalmente previsto. Então, todos os requisitos preenchidos antes da reforma, então isso é entendido como direito adquirido, e isso mesmo posterior à reforma a gente ainda consegue aplicar e a gente ainda consegue requerer esse benefício com base na legislação anterior, né? Até a data da reforma a gente consegue tanto converter em tempo ficto como fazer uma possível revisão, né? Os benefícios. Isso mesmo. Eu acho que o mais importante aí, quando a pessoa vem para o escritório e vem com essa indagação, a primeira coisa para a revisão do benefício é pedir o processo administrativo. Porque muitos trabalhadores ingressam sozinhos para requerer o benefício na Previdência e não se atentam para esses detalhes da importância de se levar para o órgão previdenciário os PPPs, que são os perfis que vai descrever toda a atividade que você teve, insalubre ou não. É verdade. Algo também que é importante na hora de você requerer o seu benefício, né, no INSS, é caso você já tenha algum processo, né, trabalhista, e que tem laudos, né, trabalhistas, onde o perito já foi no seu vistorial seu ambiente de trabalho, já verificou, já testou que realmente você trabalha em bem insalubre ou em periculosidade, isso ajuda muito no momento de você requerer o seu benefício e no deferimento também. Sim, e é para fazer o aproveitamento, né? Fazer o aproveitamento desse direito, né? Desse direito garantido, né? Que já foi considerado em outras situações, né? Matéria de prova, o que a gente puder juntar para fazer com que esse benefício seja concedido até mesmo antes da reforma ou para que seja considerado um tempo a mais antes da reforma é importante. Muitas mudanças em relação à aposentadoria especial. Novamente, nós vemos o quanto isso vai impactar na vida do trabalhador pela questão da idade mínima agora, sabendo que a proteção da aposentadoria especial era em relação à saúde. Então agora a gente vai ver aí muitos desdobramentos dessa alteração e nós vamos passando sempre para você em mais vídeos, né? Futuramente nós apresentaremos outras dúvidas e curiosidades acerca do mundo jurídico e nós esperamos que você tenha gostado e te espero para a próxima. Até mais!